Viver de aluguel ou comprar casa própria, qual que é o melhor, seu capitalista? A gente vai falar sobre isso durante esse vídeo com uma visão realista. Vamos ter simulação aqui de juros compostos. Vamos falar da realidade do Brasil, pessoal, com relação a esse reajuste dos aluguéis residenciais. Só em 2023 subiu 16%, cara. Quem vive de aluguel teve uma inflação aí só na moradia de 16% em 2023, de acordo com a Fipzap. A inflação oficial aponta que a inflação do brasileiro foi de 4%. Então, os índices oficiais, eles não medem a inflação da realidade do brasileiro. Muitas pessoas estão perdendo poder de compra muito mais aceleradamente do que o IPCA está apontando. E isso aqui a gente está sendo bonzinho, a gente nem está pegando o acumulado de 2020 para cá, porque o reajuste de aluguel, quem mora de aluguel sabe, passa de 30% de 2020 para cá. Será que o salário do brasileiro médio ele está aumentando 30% nesse acumulado para ele conseguir acompanhar essa perda de poder de compra do real? Então é um fator que eu quero colocar nesse balaio e também a gente vai falar sobre previdência, essa pirâmide aqui que é a Previdência Social brasileira. Mas vamos lá. Gabriel, o que é essa simulação que está aí na tela, né? Bom, seu capitalista, basicamente, essa simulação é o cálculo que eu fiz para mudar de ideia. Quando eu estava começando a minha vida, que eu saí lá de Videira, com uma mão na frente e outra atrás e tal, em busca de algo melhor lá em Curitiba, eu fui viver de aluguel. E aí eu assisti os youtubers de finanças e tal, os grandes, que todo mundo conhece, e aí eu achei que viver de aluguel é uma boa, né? Eu pago meu aluguel e o que eu consigo trabalhar ali extra, eu vou investir e colocar esse dinheiro para se multiplicar e tudo mais. E o aluguel ali é uma forma interessante, então, de eu ter uma moradia. Beleza. Eu fiquei 7 anos morando lá em Curitiba. Em 2021, eu vim morar aqui no litoral catarinense. E aí, fui morar de aluguel novamente. 4 pau. 3.800 no primeiro ano. Daí, depois de 21 para 22, ia ter um reajuste e aí o cara acabou mudando de ideia e ele botou para alugar, para vender o apartamento. E ele nem ia me avisar. Eu que perguntei, aí ele me falou, né? Eu ia te avisar um mês antes, né, de vencer o contrato. Sim, eu pretendo vender o apartamento, então se tu quiser já achar outra... Então foi mais um fator para eu ter desistido de morar de aluguel, porque você sempre tá nessa. Será que o cara vai renovar o contrato ou será que eu vou ter que ir embora? É uma merda morar de aluguel, pra falar bem a verdade. Mas falando aqui financeiramente, né? Eu peguei lá uma calculadora e pensei, o meu sonho é morar num apartamento beira-mar. Quando eu fui pesquisar pela primeira vez em 2020, quando eu ainda estava lá em Curitiba, morando num estúdio de 40 metros quadrados, né? Quando eu estava lá, eu fui pesquisar assim, 1,5 milhão, 2 milhões, você comprava um apartamento beira-mar. Tá? 2 milhões em 2020. Hoje, esses apartamentos estão aí na faixa dos 4, 5 milhões, mais do que dobraram. Né? Então, o que eu cheguei à conclusão? Eu preciso construir patrimônio, cara, para conseguir comprar o meu beira-mar. Entendeu? Porque cada vez mais esses apartamentos vão se valorizando. Passou aí 3, 4 anos, o imóvel dobrou de valor. Então, eu pensei, cara, quando eu tô quase chegando para comprar, o imóvel tem um reajuste e eu tenho que trabalhar mais um pouco para comprar o apartamento, entendeu a jogada? Então eu falei, cara, eu tô fazendo alguma coisa errada aqui. O que esses youtubers me falaram não funciona, pelo menos na minha realidade. Eu tava investindo, só que a grande questão, pessoal, é que pelo menos aqui na realidade desse tipo de imóvel que eu tô falando para vocês, imóvel beira-mar, né? A conta não fecha, porque o imóvel vai se valorizando e você nunca chega lá no valor do imóvel. Até porque boa parte do que eu estava investindo era para ter minha liberdade financeira e renda passiva. Não era para gastar tudo num apartamento beira-mar que vai me trazer custos, né? Então aí eu pensei, cara, eu preciso parar de torrar 4 mil reais por mês para dar para o argentino, que ia me alugar o imóvel. Eu preciso parar de torrar 4 mil reais e eu preciso colocar esses 4 mil reais para trabalhar a meu favor e não queimar no aluguel. E aí eu fiz a conta aqui, em apenas 5 anos, se eu deixasse investido esses 4 mil reais com uma taxa de 1%, eu teria 321 mil reais. Eu fiquei pensando, cara, esse argentino tá pegando 4 mil
reais do meu aluguel, ele deixa lá investindo, pô, o cara vai ter 321 mil reais e eu aqui lascado. Vou estar com 0 de patrimônio, só que eu investi lá, então eu vou fazer diferente. Já que o cara quer que eu caia fora porque ele vai alugar, ele vai vender, eu fui atrás de aluguel, aqui é dificílimo em 2021 achar apartamento para alugar aqui, tudo muito mais caro, 5 mil, 6 mil. Eu falei, pô, eu vou ver quanto é que custa para mim comprar um AP. Né? Beleza, fui atrás, aí eu vi que financiando diretamente com a construtora, aqui, eu conseguia pagar uma parcela de 5, 6 mil, muito próxima do que eu ia pagar de aluguel, eu dava uma entrada e estava conseguindo aí construir meu patrimônio, porque tendo meu próprio apartamento, pagando parcelado com a correção só pelo CUB, né, que é muito baixo, então não ia pagar juro, uma condição super especial, pagando próximo do que eu ia gastar de aluguel, eu percebi que eu ia estar construindo meu patrimônio. Claro que teve entrada e mais alguns balões que tem que dar, né? Mas, mesmo assim, eu percebi que eu estaria construindo patrimônio. Além do que eu estava investindo, que era para minha aposentadoria, que é para minha liberdade financeira, eu estaria construindo patrimônio, onde eu teria um lugar para morar, né? Não estaria queimando lá e dando dinheiro para o argentino, e eu poderia depois, para alcançar o meu sonho, meu objetivo de comprar um beira-mar, que vai acontecer, se Deus quiser, em breve, eu poderia usar esse apartamento que eu tô hoje para dar de entrada para comprar esse apartamento beira-mar que vai se valorizando, porque o meu apartamento também está se valorizando aqui, porque ele é próximo do mar. Então, qual que é a grande jogada aqui, seu capitalista? É que você pode comprar um apartamento mais barato para alcançar o seu objetivo, porque você compra um mais barato, depois você pode trocar em outro apartamento e você dá uma evoluída, igual o carro. Eu comecei com um Golzinho, troquei por outro Gol mais novo, depois troquei por um Audi, e aí vai indo, você vai fazendo o rolo, né? Você dá aquele carro de entrada, pega outro, apartamento, mesma coisa, só que o apartamento vai valorizando. Então você tendo patrimônio e não torrado no aluguel, você consegue depois dar de entrada, se você quiser, num apartamento melhor, e vai seguindo sua vida, vai aumentando o seu patrimônio. Coisa que eu percebi que eu ia queimar 321 mil reais no aluguel, certo? E com os imóveis valorizando ali, eu ia ter muita dificuldade de alcançar para comprar aquele imóvel se eu não estivesse construindo algo que é meu patrimônio para dar de entrada, né? Então, foi com essa história, né, pessoal, que eu percebi que em alguns casos é interessante você comprar o seu imóvel, certo? Depois eu posso comprar um imóvel melhor, maior, mais refinado, porque eu posso dar esse aqui de entrada e posso ir evoluindo. Se eu estivesse morando de aluguel, eu estaria queimando aquele dinheiro e o que eu estava investindo, claro, está se multiplicando, mas eu ia gastar praticamente tudo para comprar um AP. Porque eu queimei boa parte do que eu estava trabalhando lá no aluguel. E aí o meu sonho de viver de renda, da minha liberdade financeira, ia ficar mais atrasado. Se eu mudar de ideia e não comprar o beira-mar, pelo menos eu tenho meu AP aqui e posso acelerar lá a construção da minha liberdade financeira. E posso não viver mais de aluguel e nem pagar parcela também. Então isso vai do momento de vida de cada um, né? Pelo menos ter opção. Então, pessoal, construir patrimônio é muito importante. E esses canais do YouTube não falam sobre isso, a importância de construir patrimônio. E cada vez mais eu acredito que vai ser importante, né, você construir patrimônio, porque o dinheiro vai perdendo poder de compra. Então você ter o seu imóvel próprio te protege da inflação. É porque o imóvel vai se valorizando e você não está perdendo aqui para depreciação do real nos reajustes do aluguel, por exemplo. Então boa parte dos brasileiros agora vai ficar com 16% a menos de rentabilidade lá para investir, para curtir a vida, para comprar comida, que vai ter que botar no aluguel, né? Então realmente isso aqui é uma questão importante. E aí outra questão é pensando no futuro. Ter um imóvel onde você adquire enquanto você tem energia para trabalhar, eu acredito que é importante para a maioria dos brasileiros. Porque a maioria dos brasileiros, pessoal, não vai alcançar a liberdade financeira, nada disso, a gente tem que ser realista. Nem todos são capitalistas malvadões assistindo esse vídeo até o final, como você aí, seu capitalista. Muito obrigado, cara, por estar comigo aqui até o final, dando aquela força, dando aquele like, compartilhando. Isso ajuda demais. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Então, nem todos os brasileiros, eles estão preocupados em alcançar a liberdade financeira e tal. E aí eu fico pensando, cara, e essa pirâmide aqui que é a Previdência Social? A maior pirâmide do Brasil é a Previdência Social. Isso aqui vai quebrar. Porque hoje, quando eu pago lá o Prolabore,
da minha empresa, por exemplo, eu sou empresário, mas mesmo assim eu tenho que contribuir para a pirâmide social. Então lá, eu recebo pro labor, tem que pagar lá a previdência. Então hoje eu, trabalhando, pago a previdência lá, aposentado do meu avô e da minha avó, por exemplo. E dos avôzinhos aí. Né? Será que quando daqui a 40, 50 anos eu for me aposentar, vai ter gente trabalhando para pagar a minha previdência? Eu acredito que não. Tanto é que hoje a gente já vê esse déficit aí de mais de 370 bilhões que tem que sair da União, 20% do orçamento da União, eu já trouxe vídeos aqui no canal com aquele gráfico de pizza, mostrando que 20% do que é arrecadado hoje do roubo estatal dos impostos, 20% é para ir para a Previdência. Porque o que a Previdência arrecada não equilibra mais, não fecha a conta mais. Então a União tem que boa parte dos impostos, ao invés de ser investido em infraestrutura, educação, vai lá para a Previdência. Outros 50% vai lá para o endividamento, para pagar a dívida, porque o governo fica gastando mais do que arrecada. Então, cara, essa conta não fecha, isso aqui é explosivo. Isso aqui vai dar M para frente, isso é certeza. E não só no Brasil, mas em vários países aí. Né? Então, será que vai ter previdência social daqui a 40, 50 anos para mim, por exemplo? Então, imagina o cara que, se tiver sorte, for se aposentar, ele não investiu muito bem, mora de aluguel, o aluguel cada vez mais caro. Imagina esse cara tendo que pagar aluguel, velhinho, não podendo mais trabalhar, ganhando o piso da Previdência, lá um salário mínimo. O cara, não vai conseguir comprar nem comida e remédio. Imagina pagar um aluguel. Então imagina a condição precária que essa pessoa viver. Como muitos aposentados vivem hoje em condições complicadas, né? Então a pessoa que durante o tempo que ela tinha energia, se essa pessoa não investiu na liberdade financeira dela, não investiu, não construiu patrimônio, essa pessoa na velhice vai se lascar muito, né? Então pelo menos que a pessoa tenha um imóvel, para ela não gastar lá metade ou até toda a aposentadoria dela na moradia, né? Então isso é mais uma questão pra gente ter em mente, né, pessoal? Construir patrimônio é importante. E isso, cara, conforme eu fui evoluindo, conforme eu fui envelhecendo, eu percebi a importância de construir patrimônio, né? Até porque se der um pau na bolsa ou nas criptomoedas, sei lá, pelo menos eu tenho minha casa, certo? Porque nada é estável. No mundo, pessoal, na vida, nada é estável, né? Então a gente tem que ir pensar nessas coisas, certo? E aí eu cheguei então nessa conclusão, né, pessoal? Primeiro pela questão financeira, que isso iria me ajudar a dar entrada, evoluir, como na questão aqui também de liberdade e de proteção de capital, né? Esse meu apartamento tá valorizando. Enquanto no aluguel eu só ia pagar cada vez mais aluguel. E os imóveis valorizando, cada vez ali eu correndo atrás, nossa, esse ano eu vou comprar meu apartamento beira-mar, aí dobrava o valor, tá ligado? Então é isso, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês. Espero que a mensagem tenha sido entregue, espero que se tenha gostado. Eu desejo do fundo do coração que os capitalistas malvadões que estão comigo assistindo esse vídeo até o final, eu desejo de coração, pessoal. Eu quero realmente que você alcance a sua liberdade financeira, que você consiga construir seu patrimônio e que você tenha uma vida legal aí, que você possa aproveitar esse dinheiro em vida, né? Mas também que você pense lá, quando você ficar velhinho, como é que vai ser essa parada, né? Porque isso é muito importante. A gente se vê na próxima. Se você gostou, compartilha pra geral, isso ajuda demais aqui a gente no nosso trabalho, deixa seu like. A gente se vê na próxima, aí seu capitalista. Tchau, tchau.